No mundo de Arton, uma coisa impressionante está acontecendo. Do nada, sem qualquer aviso, uma raça nova simplesmente surgiu por todos os cantos do reinado. Elas são as Dalan, e a chegada delas levanta uma pergunta que, olha, tá ecoando pelo continente inteiro. Então, vamos direto ao ponto que está deixando todo mundo, estudiosos, aventureiros, até reis, de cabelo em pé. Esse é o grande mistério. Pensa bem, durante séculos, seres como elas eram lenda. Coisa de história contada em volta da fogueira, sabe? Mas de repente, num mundo que já está cheio de problemas, elas não são mais lenda, elas são reais e estão por toda parte. Ok, vamos botar isso em perspectiva. No passado, ver uma meia-dríade era um evento, sim, para a vida toda. O único exemplo famoso mesmo era a heroína Lisandra. Agora, o cenário mudou da água para o vinho. Tem Dalan jovens aparecendo em vilarejos, cidades, em todos os reinos. É um fenômeno numa escala que nunca se viu antes. E o jeito que elas aparecem só deixa tudo mais maluco. Algumas simplesmente saem das florestas mais antigas, como se a própria natureza tivesse gerado elas, criadas por fadas ou até por animais. Outras, e isso é ainda mais bizarro, nascem em famílias humanas, normais. São dois caminhos que não têm nada a ver um com o outro, mas que levam à mesma pergunta que ninguém sabe responder. Certo. Agora vamos entender melhor quem são essas recém-chegadas. A biologia delas é única e talvez ela nos dê a primeira pista sobre o propósito de tudo isso. Então, o ponto central é esse aqui. As Darlan são uma mistura de gente com o mundo das fadas. Isso não é uma metáfora, não. A seiva das árvores, a essência da vida vegetal corre nas veias delas. Elas são a natureza em forma de gente. E essa imagem aqui mostra isso perfeitamente. Elas têm uma aparência humana, mas tem alguma coisa ali, algo de outro mundo. Uma conexão que a gente consegue ver com as plantas e os bichos que torna elas absolutamente únicas em Arton. E os detalhes, nossa, são fascinantes. Até onde se sabe, são todas mulheres. Os olhos são sempre verdes, um verde que parece brilhar de dentro para fora. O cabelo delas se comporta como se fosse folhagem mesmo, mudando de cor com as estações do ano. E não é raro ver flores nascendo sozinhas no meio do cabelo. Elas são, literalmente, um pequeno ecossistema ambulante. E essa ligação com a natureza pode dar a elas algo muito perto da imortalidade. A teoria desse mago-elfo, o Arastoriel, sugere que a vida delas está ligada diretamente à saúde do planeta. Ou seja, enquanto Arton existir, elas também vão existir. Agora a coisa fica ainda mais interessante. As Darlan não estão só por aí, existindo. Elas estão agindo. E o que elas estão fazendo está mudando alguns dos lugares mais perigosos de Arton para sempre. Pois é, elas não são visitantes passivas. Desde que apareceram, elas começaram a se organizar, a construir, a proteger. Elas têm um propósito bem claro, que se manifesta em projetos gigantescos. Pega o exemplo de Lysianassa. Lá na ilha de Galhásia, um lugar que o pessoal chama de Inferno Verde, uma ordem de Dalan não construiu uma cidade. Elas cultivaram uma. Usando a magia delas, fizeram a madeira viva crescer e se transformar em torres, muralhas, casas, criando um porto seguro no meio do mais puro caos selvagem. E no extremo oposto, a gente tem a Casa Oculta, em Scar-Chantelas, uma terra devastada, governada por um tirânico dragão-rei. A natureza foi praticamente varrida do mapa. Mas lá, em segredo, as Dalan trabalham para curar essa terra, protegendo os últimos focos de vida num santuário mágico. Olha só essa comparação. Ela mostra como elas são incrivelmente adaptáveis. Onde a natureza é forte, elas criam um lar para os outros. Onde a natureza foi destruída, elas viram as guardiãs secretas. Criadoras de um lado, curandeiras do outro. Mas o propósito, no fundo, é o mesmo: proteger e nutrir a vida. Ok, vamos juntar as peças. A origem misteriosa, a biologia única e as ações que estão mudando o mundo. Agora é hora de conectar os pontos e revelar a teoria que, finalmente, explica tudo isso. A teoria mais forte muda tudo. O surgimento das Dalan não foi um acaso, foi planejado. Elas foram criadas por uma força muito maior, para cumprir uma missão específica aqui em Arton. E essa força seria ninguém menos que Aliana, a deusa da natureza. A ideia é que o próprio planeta, através da deusa, está reagindo a uma ameaça gigantesca. E as Daulan são essa resposta. Elas são, basicamente,
um exército que nasceu da própria terra. E a ameaça principal é essa aqui, a tormenta. Uma tempestade profana, alienígena, que consome a realidade. Uma praga que corrompe e destrói tudo o que toca. As Dahlen não foram criadas para uma guerra comum. Elas foram criadas para lutar pela própria alma do mundo. E para fechar, vamos ver a prova final. As habilidades delas não são só dons mágicos, não. São armas, perfeitamente projetadas para defender Arton. Bom, vamos detalhar esse arsenal. Primeiro, a armadura de Aliana. Elas não usam aço. A floresta simplesmente cresce sobre a pele delas para formar uma proteção. Segundo, a empatia com a vida selvagem. Isso dá a elas um exército de aliados em qualquer lugar com natureza. E terceiro, elas podem liberar a fúria da própria natureza, usando cipós para prender inimigos ou até o perfume de uma flor para atordoar. Cada habilidade é uma ferramenta para a sobrevivência e para a luta. E tudo isso nos leva a essa conclusão, que é muito poderosa. As Dalian são, na prática, o sistema imunológico de Arton. Quando o mundo fica doente, quando ele é invadido por uma ameaça como a tormenta, ele cria seus próprios anticorpos para lutar. Elas são a cura. E isso nos deixa com um último pensamento. O surgimento de uma raça inteira, tão poderosa, tão bela como uma medida de defesa, isso nos diz algo muito profundo. Não sobre elas, mas sobre o perigo que Arton enfrenta. Afinal, se as Dalans são a resposta, quão terrível deve ter sido a pergunta que fez elas serem necessárias.